No começo do ano, eu entrei em surto psicótico, como eu falei nos vídeos passados, e aí se você não acompanhou isso, você volta nos vídeos passados e vê. E em um dos momentos de crise, eu acabei indo parar num CRAS, porque eu acabei saindo andando pela cidade, na verdade pelo estado do Maranhão, e fui parar num CRAS quando eu tive um momento de lucidez e acabei pedindo ajuda do que eu poderia fazer por conta da situação em que eu estava. E eu estava assim bem ruim da minha cabeça mesmo. Durante o meu atendimento no CRAS, e a princípio parecia um atendimento humanizado, me ofereceram até comida. E conversando com a psicóloga do CRAS e com a assistente social, elas me deram a ideia de acolhimento de um centro de apoio para eu poder ir para lá, ficar lá esse dia, para no dia seguinte elas verem como que eu poderia seguir com o atendimento de saúde mental. E aí eu falei que tudo bem. Eu me lembro bem de tudo que aconteceu nesse dia. Eles chamaram um carro lá da prefeitura e me levaram para esse centro de apoio. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o local, na verdade, era uma comunidade terapêutica e ela havia mentido para mim. E na hora que eu vi que era uma comunidade terapêutica, eu entrei em choque, assim, porque eu fiquei com muito medo de me internarem lá e eu não consegui sair, porque, caso você não saiba, apesar do governo investir uma parte do dinheiro, que eu não tenho certeza se é da área da saúde ou se é da parte de assistência social, vai uma parte de dinheiro, alguns milhões, para comunidades terapêuticas todos os anos. Por volta de umas 230 comunidades terapêuticas anualmente recebe esse fundo de dinheiro do governo. Mas apesar disso, muitas dessas comunidades terapêuticas, elas acabam fazendo alguns tratamentos muito errados com os internos de lá. Tentam fazer terapias de conversão, e não só de conversão sexual, mas que você acabe adquirindo uma ideologia cristã. Então, porque acho que a maioria delas, se não todas elas, se eu não me engano, elas são administradas por pastores, padres ou pessoas do espiritismo. E isso é um problema de saúde muito sério, porque ao invés de, por exemplo, CAPs, RAPs, hospitais psiquiátricos como o próprio Nina Rodrigues de São Luís, recebeu investimento, né, da prefeitura e do próprio governo, vindo da área da saúde, para poder atender uma população maior, que é uma população que tem transtornos mentais, mas principalmente dependentes químicos, porque a comunidade terapêutica ela é voltada para atendimento de pessoas dependentes químicas. Ela não é para quem está em surto psicótico, né? Já me levaram errado bem aí. Então, esse ano mesmo, em março, se não me engano, no começo do ano, saiu uma matéria na Carta Capital, que eu vou procurar essa matéria e vou botar aqui no link para você poder ler depois. Houve uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por práticas ilegais dentro dessas comunidades, e as práticas eram essas: tratamento de conversão. E nesses tratamentos de conversão, ninguém respeita a individualidade do indivíduo que está ali. Ninguém respeita a religião, ninguém respeita a sexualidade, ninguém respeita a ideologia, os valores internos que essa pessoa tem. É simplesmente uma lobotomia para você caber dentro de um padrão que eles colocam lá do que a fé correta que você deve ter, a ideologia correta que você deve ter, a sexualidade correta que você deve ter, um padrãozinho lá que eles querem que você tenha, porque assim é mais fácil você ter
mais uma pessoa nesse exército de manobra que, que é direita e que muitos políticos e empresários preferem que as pessoas tenham, porque é mais fácil você controlar gente que crê em certas coisas e se comporta de certo modo, do que pessoas que de fato questionem e pensem fora de tudo isso que eu acabei de falar. Então, quando eu descobri que eu estava indo para uma comunidade terapêutica, que eu tinha chegado numa comunidade terapêutica e que eu vi que eu tava ali, eu entrei em desespero. Na hora que eu coloquei minha mochila no chão, eu já peguei ela de volta. Eu tô rindo agora, gente, mas na hora foi desesperador, porque eu achei que iam me internar à força, tá? Talvez homens que vejam esse vídeo não vão entender, mas se você é mulher, você vai entender o medo que é de você ser internada à força. O medo que é de você ter a sua sanidade mental questionada e todos os seus direitos tirados de você por te colocarem como louca. Nós morremos há séculos por causa disso. No livro, você está vendo esse livro aqui, ó? História da Loucura, do Foucault, que ele detalha qual a história da loucura da Idade Média para cá. Ele relata bem as coisas que aconteciam, a marginalização que eles faziam com as naus dos loucos. Aqui no Brasil, a galera saía pegando gente, colocando num camburão e levando para fora da cidade para internar em manicômio. A comunidade terapêutica que eu fui em São Luís ficava na casa do caralho. Mano, eu me senti sequestrada, porque era isso que faziam antigamente na Itália. Era isso que faziam antigamente no Brasil. Era isso que faziam em outros países da Europa. Você entrava, te colocavam no carro, sumiam com você, e quando você ia ver, você tava no manicômio. Gente, isso aqui fechou, ó, que não passou nem o ar. Eu falei, tô fudida, vou me internar nessa merda aqui. A minha sorte é que eu já tinha estudado isso, eu sabia o que era aquela merda e, principalmente, eu não estava totalmente fora da realidade. Porque se eu tivesse totalmente fora da realidade, eu tinha ficado internada naquele caralho daquele lugar, com aquele bando de gente que tava lá. Lá era administrado por um casal de pastores evangélicos neopentecostais. E vai saber se agora eu não tava pegando isso aqui, ó, e andando debaixo do braço e pregando malucamente por aí, porque eles fazem uma lavagem cerebral em você. Vai saber se não iam me dar choque, vai saber se não iam me colocar para trabalho escravo, que é outra coisa que essas comunidades terapêuticas fazem a rodo. Colocam você para trabalhar de forma escrava lá dentro, ganham o dinheiro em cima de você e colocam no bolso do pastor que tá lá administrando aquela bosta daquele lugar. E o pior de tudo, nós investimos dinheiro que é pago dos nossos impostos, porque eu paguei imposto por muito tempo na minha vida, estou sem pagar nesses últimos 2 anos porque eu estou sem trabalhar. Mas quando eu tinha a minha empresa aberta, eu pagava todos os meses lá a porra do meu imposto para ir para esses lugares, fazer doutrinação de gente, pegar pessoas em situação de vulnerabilidade e fazer lavagem cerebral na cabeça delas. Desumano, que é essa porra desse lugar. A gente precisa ter muito cuidado. Quer ver uma coisa? Aqui, ó. No final do ano passado, em 2025, o governo federal lançou um edital prevendo o repasse de 119 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Social a 234 dessas instituições, o valor próximo aos 134 milhões transferidos no último ano do governo do Jair Bolsonaro. Para você ser doutrinado, ser convertido à força. Pode ter uma ou outra lá que respeita a humanidade do sujeito que está lá, né? Pode ter. Mas assim, não é o que a gente vem vendo, porque se fosse assim, a gente não teria sido denunciado, né? Nessa comissão de direitos humanos internacional aí da América Latina. Significa que o negócio é grave. É ano de eleição. Você já foi ver o que o seu candidato está propondo para a saúde mental? O que ele está propondo para grupos de minoria? Ninguém tá pensando na gente. Ninguém vai vir resgatar a gente. E se a gente não tomar cuidado, isso aqui vai virar um inferno de novo. Eu acredito muito que nessas eleições a esquerda vença novamente. Mas e daqui 4 anos? A gente não tem candidato. Eu não sei como é que vai ser.
A única coisa que eu sei é que a saúde mental no Brasil é precária, a maioria dos profissionais formados na área não prestam, tem um monte de profissional eugenista, homofóbico, racista, cristão, que vai tentar enfiar a ideologia dele em cima de você. Então, você precisa muito gravar sua terapia. Você precisa muito gravar sua sessão, porque é isso, esse material é o único material que você tem para denunciar este profissional. Porque se você não tiver isso, não tem como caçarem ele, não tem como ele perder o direito de trabalhar naquilo. Outra coisa, o que tem de faculdade pública, inclusive, que faz contrato para estudantes poderem fazer estágio em comunidades terapêuticas no Brasil, não está escrito faculdade de nome. Porque tem faculdade pública que é ruim, mas tem faculdade boa, e faculdade boa fazer estágio em comunidade terapêutica. Assim, tome cuidado, porque você pode cair num golpe, que nem eu caí achando que eu tava indo pro Nina Rodrigues, para um hospital psiquiátrico, para um CAPS, e quando eu fui ver, eu estava indo para uma comunidade terapêutica. Eu tive sorte que eu pude pegar minhas coisas e ir embora de lá na mesma hora que eu cheguei. Mas e quantos não podem? Há uns 2 anos atrás, eu vi uma matéria de um pastor que era deputado ou senador, se eu não me engano, não me recordo bem, de uma cidade do Amazonas. E ele era pastor, ele pegava pessoas dependentes químicas em situação de rua, colocava para dentro da casa dele lá, que ele tinha um sítio, tentava doutrinar essas pessoas da pior forma possível, continuava dando droga para elas poderem falar o que ele queria, ele filmava, botava na internet, e a partir desses vídeos ele pedia doação para essas casas, para a casa que ele tinha. Então ele ainda ganhava dinheiro, ele ainda roubava pessoas online. Tinha gente lá fazendo doação há anos, porque eles meio que adotavam um dependente químico, sabe? E ficavam mandando dinheiro por tratamento dessa pessoa. Enfim, gente. É revoltante, é um descarne, é horroroso, sabe? Horroroso. Tomem cuidado, não passem com qualquer médico, não passem com qualquer psicólogo. Eu denunciei uma psicóloga do CAPS da cidade aqui que eu passava, gravei ela, mandei a gravação da terapia e eu acho que ela não tá trabalhando mais lá no CAPS, ainda bem, porque ela tentou me doutrinar, sabe? Então, às vezes você acha que é normal certos assuntos dentro da sessão de terapia ou dentro do local que você está fazendo o seu tratamento psicológico. Mas é extremamente importante que você saiba que dentro desses tratamentos, nenhum profissional pode te influenciar a acreditar em nada que você já não acredite ou que já não seja a sua fé, sabe? Não pode te levar a acreditar numa fé que ele acha importante, a ter uma ideologia que ele acha importante e passar por cima dos seus valores desse jeito, tá? Isso é criminoso. Tanto que tá no código de ética, tanto de psicologia, acho que da psiquiatria também. E depois que você faz a gravação, você entra no site do Conselho de Psicologia do Estado em que você passa e que aquele profissional é licenciado, e no site tem um local para você denunciar, ou lá tem um e-mail ou um formulário para você colocar as provas, que no caso seriam as gravações, fazer um texto e fazer a denúncia, tá bom? E também aí dá para denunciar no Ministério Público. Enfim, eu jamais ia imaginar que eu ia encontrar uma profissional com esses valores trabalhando como funcionária pública na área da saúde mental, né? Mas gente arrombada tem em todo lugar. E é isso, gente. E para você que ficou super curioso para saber como que era o local em que eu estava, né? A comunidade terapêutica, parecia uma chácara o local, tinha piscina, tinha área de churrasqueira, era uma casa grande com quartos divididos para masculino e feminino e tinha alguns internos.
Dentre os internos, tinha um cachorro que estava em estado deplorável, assim, aquilo me deixou muito assustada. Foi uma das razões de eu ter ido embora de lá correndo. E quem me recebeu foram os internos. Eu acho que eles devem ter esse tipo de recepção a princípio para você poder se sentir acolhido. Tinha uma galera lá limpando o local, tinha uma idosa e tinha uma mulher que o marido dela tinha deixado ela lá há 2 semanas e nunca tinha voltado para buscá-la. Aí isso me pegou demais. Enfim. Não. Não é um lugar. Não é um lugar. Não dá pra ficar, entendeu? Tratamento psiquiátrico, psicológico é CAPS. É hospital psiquiátrico que você paga lá a mensalidade, entra e sai quando você quiser. RAPS, SUS e, gente, qualquer outra coisa fora disso que meta a religião no meio, você precisa fugir pras colinas, entendeu? Faz que nem eu fiz, peguei minhas coisas e saí correndo. Eu bati no portão, eu comecei a gritar, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. E aí me falaram, não, pode ficar tranquila, a gente vai te levar, a gente vai deixar você ir embora. Eu falei que bom, pois pode me mandar, porque senão eu pulo esse portão. E aí eu fui embora. Mas eu fiquei com muito medo de ser internada e sequestrada e sei lá o que poderia acontecer comigo por conta de tudo isso que eu falei pra vocês, das notícias aqui. E aí, enfim, é isso. Defenda seus direitos, tome muito cuidado e, se possível, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo para outras pessoas ficarem sabendo deste assunto, que por um acaso é um assunto muito importante. O Brasil é o país aí liderando rankings de depressão e ansiedade, fora os outros transtornos mentais que a gente tem a rodo. O que a gente não tem é tratamento e nem diagnóstico correto. Às vezes o problema também nem é o diagnóstico, mas enfim, esse é um assunto profundo para uma outra hora. Beijinhos. Tchau, gente. Até semana que vem.